Vou repetir uma coisa que eu já estou falando, só para não escapar da nossa memória, né? Essa carta chama Carta aos Hebreus, ou esse livro nós chamamos aos Hebreus porque foi recebido por judeus. Então imagina que originalmente esse texto, que nós não sabemos quem foi o autor, mas ele foi escrito para judeus que cresceram debaixo da lei de Moisés, conhecendo todos aqueles princípios, as regras que a gente vê de sacrifício de animal, aquelas tarefas todas no templo, do sacerdote. Tudo isso para eles era uma linguagem muito comum. E agora eles se converteram ao cristianismo, mas estão sendo tentados a voltar para a lei. Então todo o texto de Hebreus é uma demonstração de que isso não faz sentido. Não faz sentido, vocês conheceram Jesus, vai voltar para a lei agora? Numa outra mensagem eu usei o exemplo do tesouro e do mapa, né? Você acha um mapa de um tesouro e passa a vida inteira procurando tesouro com aquele mapa. E um dia você encontra o tesouro. Ou seja, o mapa cumpriu a função dele e você chegou onde você tinha que chegar. Você nunca vai destrocar, devolver o tesouro e ficar com o mapa. Quer dizer, não faz sentido, o mapa não era para te levar até aquilo. E o Antigo Testamento é o mapa do tesouro. E qual é o tesouro? O tesouro é Jesus. Então não fazia sentido, mas eles estão sendo tentados por pressões, pela sociedade, pelo lugar onde eles vivem, pelo ambiente. E a gente então entra nesse trecho agora, e a mensagem de hoje, o tema dela é: Jesus é um sumo sacerdote superior. Lá no Antigo Testamento tinha levitas, tinha sacerdotes, tinha o sumo sacerdote. Então é uma escala de importância. Levitas eram importantes, eles tinham acesso a algumas coisas no tabernáculo que o resto do povo não tinha. Mas o levita não chegava onde o sacerdote chegava, que era dentro do santuário. E o sacerdote não chegava aonde o sumo sacerdote chegava, que era no Santíssimo, no segundo lugar dentro do santuário. Então você tem uma escala de proximidade a Deus. E o sumo sacerdote era o indivíduo que estava mais perto de Deus. E agora o escritor vai mostrar para a gente que Cristo é o verdadeiro, superior, maior sumo sacerdote. Eu tive essa semana passada, no final de semana, né? Obrigado aí pelas boas-vindas aos turistas. Eu tive na semana passada lá em Recife estudando, né, com os irmãos. O Juan também estava lá, foi maravilhoso. E quando eu cheguei lá em Recife, eu não conhecia ninguém, foi a primeira vez que eu fui lá. E eu tinha que ficar na casa de alguém, né? E eu fui com o Marcelo, e o Marcelo falou assim: não, nós vamos ficar na casa do evangelista lá de Recife. E eu não conhecia ele pessoalmente. Então eu estava dependendo assim, o que o Marcelo representa para esse homem. Eu vou chegar, como diz aí, de bicão, né? Eu vou chegar de bicão. O Marcelo está indo pousar na casa de um cara que ele conhece, mas eu estou chegando... Oh, meu, obrigado, Deus abençoe. Eu estou chegando assim, então, se o Marcelo não for muito amigo dele, vai sobrar para mim, né? Quando você vai na casa de alguém, se a pessoa tem muita intimidade com o dono da casa, você se sente à vontade, não é? Mas se chegando lá, você é uma visita, você chega lá, você não conhece o dono da casa, mas você é amigo do dono da casa, e os dois começam a brigar, você se sente constrangido, porque você fala: o que eu estou fazendo aqui, né? Você fica desconfortável. Então quando você vai num ambiente que não é a sua casa, levado por uma terceira pessoa, você depende muito da relação dessa terceira pessoa com o dono da casa. Se eles tiverem uma boa relação, você se sente à vontade, mesmo nunca tendo estado ali, mesmo não conhecendo aquela pessoa. Mas caso contrário, você vai ter problema. Então essa dependência de um terceiro era o que sofria o povo judeu em relação ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo, ou depois no templo, para fazer o sacrifício, aquele sacrifício expiatório, né, uma vez por ano, em favor de toda a nação. E como que o sumo sacerdote tinha que estar? A lei dizia, ele tinha que estar purificado. Ele tinha que estar entrando adequadamente. A irregularidade do sumo sacerdote resultava em maldição para a nação toda. Porque ele ia perante Deus resolver o problema da nação. Se ele não tivesse bem perante Deus, sobrava para todo mundo.
Então o povo dependia do sumo sacerdote para que essa relação com Deus progredisse. Certamente grande temor pairava aquela semana em que a nação toda fazia jejum e que o líder religioso máximo era homem como nós, sujeito a falhas e fraquezas. Mas Jesus, como um verdadeiro sumo sacerdote infalível, sem culpa, deu-nos plena confiança de sua oferta e sacrifício, que são aceitos por Deus. Então eu já expliquei a mensagem aqui, para ficar fácil. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo e o povo, acredito eu, ficava numa angústia danada naquela semana, porque se esse cara que está entrando lá não for um homem santificado, não tiver realmente próximo e interessado em Deus, o que vai acontecer? Deus vai rejeitar ele e, por consequência, rejeitar a nação toda. Então, na semana do Yom Kippur, na semana da festa da expiação, devia ser uma comoção de alegria, mas ao mesmo tempo uma tensão, porque a nação não sabia o que ia acontecer. O sacerdote morre lá dentro do santuário, lá, o que vai ser de nós? Aí vem Jesus. E já tem uma diferença, porque eu não preciso ter medo. Jesus entrou no santuário e essa possibilidade de falhar não existe com ele. Então a gente aqui tem um sumo sacerdote, Jesus aqui vai ser chamado de o grande sacerdote, e não falha. E eu e você não precisamos ter medo, porque ele entra no santuário e nós vamos ver quantas características que ele tem. Então já expliquei a mensagem. Nós temos um sumo sacerdote que não dá nem para comparar com aquele da lei. Não dá nem para comparar. O nosso é Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote. Não é isso que ele diz aqui no versículo 14? Obrigado, Aldo, pela leitura. Capítulo 4, versículo 14, ele disse: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Então Jesus é o grande sumo sacerdote. Eu vou falar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos em que Jesus é um sumo sacerdote maior do que os da lei. Primeiro, ele já diz aí, ele é o Filho de Deus, versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Sumo sacerdote era filho de Arão. Arão foi o primeiro, o filho dele, Eleazar, foi o próximo, depois foi Finéias, e foi seguindo a sequência de filhos lá. Então, quando você falava em sumo sacerdote, eles diziam: nós somos filhos de Arão. Ah, que orgulho! O nosso, filho de Deus. Não tem comparação. Segundo aspecto em que o nosso sumo sacerdote é maior, segue no versículo: o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O nosso sumo sacerdote Jesus é muito maior do que o sumo sacerdote da lei, porque o sumo sacerdote da lei, o descendente de Arão, ele penetrava no Santo dos Santos. Mas o nosso sumo sacerdote penetra o verdadeiro santuário. O Arão, ou quem quer que fosse o descendente dele, abria aquele véu que se rasga quando Jesus morre. Ele abria aquele véu e ele se deparava com uma arca de ouro. Mas Jesus, quando penetra no santuário, ele se depara com o Pai no trono. É muito maior o nosso sumo sacerdote. Penetra no céu, e não é esse céu que a gente olha e vê estrela, não. Né? Jesus não penetrou no meio das estrelas. Jesus penetrou no céu, onde o Pai habita, que está além desse céu que a gente vê, no verdadeiro lugar celestial. Outro aspecto em que o nosso sumo sacerdote é maior, vai no capítulo 5, do 1 ao 3, ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Então quer dizer, o sumo sacerdote era homem, como qualquer um de nós, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz, esse sumo sacerdote que é levantado, ele se dói, ele consegue entender a nossa dor, se condoer dos ignorantes e dos que erram, porque ele também está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo.
Então o sumo sacerdote ele entrava no santuário para oferecer lá o sacrifício da expiação, e esse sacrifício servia para o povo, mas também tinha que resolver o problema dele. E esse é mais um aspecto em que Jesus é superior, porque Jesus não entra para resolver o problema dele. Ele não tem nenhum problema a ser resolvido. Ele só está interessado na necessidade do povo. Então o sumo sacerdote precisava resolver o seu e o do outro. Mas Jesus não tem que resolver o seu. Ele não tem pecado. Ele só tem que resolver o do outro. Então, enquanto o sumo sacerdote tinha que interceder por si, e o povo temia, né? Será que o cara realmente está purificado para oferecer esse sacrifício? Com Jesus não tem temor, porque purificado ele está para oferecer em nosso favor. Não pensando nele. Jesus não precisa pensar nele. Ele precisa pensar só naqueles por quem ele intercede. Esse foi o terceiro aspecto em que o nosso sumo sacerdote é superior. O quarto, ele é insubstituível. Os sacerdotes precisavam de substitutos. Ele falou aqui, ele não é tomado entre os homens? O sacerdote, lá o sumo sacerdote, vinha entre os homens. Então quer dizer, ele ia envelhecer e ia morrer. Arão morreu, todos morreram. Então vai precisar de alguém depois para tomar o lugar dele. Jesus não. Jesus é nomeado sumo sacerdote e ele não morre mais. Então ele é um sumo sacerdote definitivo. Não é transitória o serviço dele. Então ele é o Filho de Deus, ele entra num santuário superior, ele não precisa interceder por si mesmo, ele é insubstituível. Quinto aspecto. Quinto aspecto. Ele pode levar outros com ele. O sumo sacerdote, quem que ousaria entrar no santuário sem ser habilitado para isso? Ninguém. O levita não pisava dentro da tenda. Um sacerdote não pisava dentro do lugar santíssimo. Nem o sumo sacerdote pisava dentro do lugar santíssimo fora da data. Então quer dizer, você tinha uma restrição sobre aquele lugar, sobre poder entrar naquele lugar. Você podia ser um grande amigo do sumo sacerdote, ele nunca ia te levar lá dentro. Você podia ser o filho do sumo sacerdote, ele nunca ia te levar lá dentro, porque era proibido. Mas o nosso sumo sacerdote, ele leva quem ele quer lá dentro. Com Cristo, você não está na lei, em que o santuário e Deus estão ali e você gostaria de conhecer. Com Cristo, ele te leva. É o sumo sacerdote que te leva para dentro do santuário. Ele é o Filho de Deus. A casa também é dele. E é por isso que ele pode levar outros com ele. E ele pode entrar, o último aspecto em que ele é superior aqui, pelo menos dos que eu listei aqui, dos 6, ele pode entrar no santuário quando quiser. Sumo sacerdote era uma vez por ano. Se no dia seguinte ele tivesse com saudade, vai ter que esperar o ano que vem. Se daqui uma semana ele tivesse com saudade de entrar lá e fazer o trabalho, você vai ter que esperar o ano que vem, na data lá. Se entrar antes, a coisa vai ficar feia. Mas Jesus não. Jesus, ele não é visitante do santuário, ele é morador. Ele entra quando ele quiser, tem acesso livre e constante. E por meio dele, essa porta também está aberta para nós, para que a gente penetre na habitação de Deus juntamente com Jesus. Assim como todo sumo sacerdote, ele vai seguir falando, a partir do versículo 4, eles não se constituíam, eles não diziam assim, sabe, agora sou eu que sou o sumo sacerdote. Existia uma linhagem que precisava ser respeitada. Olha a partir do versículo 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Ninguém diz assim, olha, agora o sumo sacerdote sou eu. Não. Tinha uma sequência, tinha uma filiação, tinha uma linhagem a ser seguida. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse é um outro aspecto interessante, porque Jesus, além de ser o grande sumo sacerdote, ele está habilitado para essa função.
Ele é superior aos demais, e não foi ele que disse. Você não vê Jesus andando no seu ministério falando, eu sou o sumo sacerdote. Alguém já leu isso no Evangelho? Jesus nunca falou isso. E nem poderia, porque ele nem era da tribo de Levi. É um questionamento que o próprio livro de Hebreus vai fazer mais para frente. Deus nunca levantou sacerdote da tribo de Judá. Então, essa argumentação vai ficar para uma outra aula, mas Jesus nunca andou e disse, eu sou o sumo sacerdote. Ele fez a missão dele e quando ele ressuscitou, Deus falou, você é o sumo sacerdote. Então não foi uma autonomeação. Nem o sumo sacerdote se autonomeava. Eles eram da linhagem. Esperava chegar a sua vez. Tá certo que no tempo de Jesus a coisa era muito mais política do que... não era nem... O sumo sacerdote na época de Jesus não era nem aquela pessoa que tinha prazer no serviço a Deus. Ele queria ter influência. E é isso que você vê. O sumo sacerdote da época de Jesus, que era Caifás, e o anterior dele era Anás, o sogro dele, eram pessoas que queriam poder, influência no sinédrio. Eles moravam num palácio, né, numa grande casa, tinha serventes. Então, quer dizer, era uma condição de status. Ser o sumo sacerdote não era uma compreensão de uma responsabilidade como intercessor do povo. Eu queria status, influência diante do império, diante da nação, diante do sinédrio. Então, essa ideia do sacerdócio na época de Jesus tinha sido muito deturpada, estava muito politizada já. Mas Jesus não se autonomeou, ele esperou Deus. Não é isso que o texto fala para a gente? Versículo 4, ninguém toma para si essa honra, senão quando chamado por Deus. Como aconteceu com Arão, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou foi aquele que disse, tu és meu filho. Quem foi que disse isso? Quem é o pai de Jesus? É Deus. Então foi Deus que glorificou ele. Nomeado somente após a sua ressurreição. Aí a gente tem duas profecias são usadas aqui. Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. E Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai falar mais sobre Melquisedeque mais para frente. Ele aparece aqui já, mas ele vai ser tema lá no capítulo 7. Então quando chegar lá, a gente fala mais sobre esse personagem. Agora, outro aspecto em que Jesus está habilitado para exercer essa função, além de não ter se autonomeado, é que ele experimentou o sofrimento humano. O sumo sacerdote, ele precisava saber o que é a dor humana, porque quando ele entra no santuário para oferecer o sacrifício pelo povo, ele tem que saber o que ele faz. É fácil eu falar para você assim, ó. Poxa, tem paciência com seus filhos, e eu não tenho filho. Faz isso no seu casamento e eu não sou casado. É difícil dar conselho de uma coisa que eu não experimentei. Então Jesus, quando ele se torna sumo sacerdote e vai interceder pelos pecadores, ele precisa saber o que é essa dor. Ele precisa saber o que o homem sofre. Então Jesus ele também está habilitado para exercer essa função, porque ele vem na pele humana para sofrer a experiência da dor humana, para poder interceder diante de Deus, sabendo o que é ser homem. É isso que o texto vai mostrar para a gente aí, do versículo 7 ao 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus já não era perfeito? Como assim tendo sido aperfeiçoado? Versículo 9. Se ele foi aperfeiçoado é porque ele não era perfeito. Mas a gente diz que ele era perfeito. Então o que significa ser aperfeiçoado? Jesus era perfeito. Mas como Deus tinha algo que ele não conhecia, que era o sofrimento. Deus não conhece o sofrimento humano. Deus não sabe a dor de estar na pele humana. Mas em Jesus ele conheceu essa dor.
Jesus é Deus que conheceu a dor da vivência humana. Então é nisso que ele foi aperfeiçoado. Ele ganhou experiência que ele não tinha como Deus. Ele ganhou uma maturidade, um conhecimento que como Deus ele tinha de teoria, mas como homem ele ganhou na sua pele. Então Jesus, assim como o sacerdote intercedia, conhecendo a dor humana, ele já tinha dito isso para a gente no versículo 2 do capítulo 5, o sumo sacerdote é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então Jesus, para ser sumo sacerdote, precisava passar pela natureza humana para saber o que é fome, o que é sede, o que é tentação, o que é rejeição. E na pele humana, Jesus foi aperfeiçoado. Antes que alguém questionasse, Deus não sabe o que a gente passa aqui como ser humano. Sim, Ele sabe. Em Jesus Ele sabe. Deus não sabe o que é sofrer o que eu sofro. Ele sabe, porque Jesus sofreu tudo isso, experimentou a dor, o sofrimento e sabe exatamente o que isso significa. O relato aqui de 7 a 10 está lembrando a gente lá da oração de Jesus no Getsêmani. Quando ele vai ser preso, ele se afasta dos discípulos e começa a orar, e a oração dele todo mundo conhece: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não é isso que ele ora lá? É exatamente esse evento que está sendo lembrado. Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido. O texto deixa claro que Jesus foi ouvido naquela oração, mas não tinha como, não tinha plano B. Ele foi ouvido, mas ele precisava passar pelo sofrimento. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus sofreu a dor humana, sofreu tudo isso que a gente sofre, e agora ele está totalmente capacitado, nomeado por Deus, conhecedor da dor humana. Então quer dizer, ele é Deus e ele é homem, ele tem toda a natureza divina para ser o intercessor, mas também tem toda a vivência humana para ser o sumo sacerdote. Quer dizer, não fazia sentido nenhum. Eu acho excelente essa argumentação do escritor, porque ele está dizendo para aqueles cristãos, para os leitores originais, não faz sentido nenhum você querer voltar para a lei. Porque se você precisa de um sumo sacerdote que entenda a sua dor, Jesus entende, como o seu sumo sacerdote da linha de Arão entende. Mas Jesus pode fazer alguma coisa que o sacerdote não pode fazer por você, que é penetrar no santuário de Deus de maneira purificada, sendo aceito, podendo te levar com Ele a hora que você quiser. E é por isso que ele diz aqui para a gente, no versículo 16, voltando lá no capítulo 4. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o escritor está dizendo para a gente é um convite para a gente pegar na mão de Jesus e entrar dentro do santuário com Ele. Coisa que o sacerdote não podia te oferecer. O sacerdote podia dizer para você: eu vou ali oferecer o sacrifício e já volto. Mas Jesus diz para mim e para você: pega na minha mão que eu vou levar você lá dentro na presença do Pai. E você fala com Ele. Em Jesus nós temos esse acesso. Abandonar o sumo sacerdote que tem acesso livre e constante ao céu e se apegar a um homem de novo, isso não faz sentido, mas as pessoas estão buscando isso. No mundo religioso, as pessoas pedem que os seus pastores orem por mim, intercede por mim. As pessoas estão recorrendo de volta a imagens humanas, achando que elas vão resolver os seus problemas, quando na verdade Jesus está de mãos estendidas para levar a mim e a você a resolver o problema pessoalmente diante do Pai. E as pessoas pedem para os seus pastores, para os seus bispos, para os seus que se autonomeiam. Ontem a gente teve lá em São Vicente, foi a conclusão da escola da Bíblia, a gente teve lá, foi um convidado. E o relato dos alunos é esse. Aqui nós conhecemos de uma maneira simples que nós podemos chegar perto de Deus. As pessoas elas estão contaminadas com uma noção de submissão a homens, a personagens religiosos que
A minha relação com Deus depende totalmente desse homem. Isso é coisa da lei, isso é coisa do passado. O meu sumo sacerdote é Jesus, e ele não tem falha nenhuma, e ele entra na presença de Deus a hora que ele quiser, e eu posso ir com ele. Então o apelo que o escritor faz, e a mensagem está terminando, é o seguinte. Primeiro versículo que a gente leu, capítulo 4, 14, no finalzinho do verso ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Esse é o primeiro apelo. Precisamos conservar firme a nossa confissão. Você fez uma confissão, não fez? De esperança e de fé em Jesus? Eu fiz também. Eu disse que a minha fé está em Cristo. Eu disse no dia do meu batismo que eu decido andar com Cristo, que eu aceito a aliança que Ele me oferece como Salvador. Eu fiz uma confissão de que não tem outro além dele. Então o escritor está dizendo para a gente: ande firme nessa confissão que você fez, porque o seu sumo sacerdote te garante que ela pode ser levada adiante. Jesus, ele dá a certeza para a gente que é possível manter essa confissão. O texto fala para a gente que ele foi, versículo 15, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus mostra para mim e para você que ele viveu a natureza humana e que ela traz dor. Ele chorou também como eu e você. Ele teve fome como eu e você. Ele morreu como eu e você vamos morrer. Mas ele deixou a prova de que dá para passar por essa vida sem renunciar à nossa confissão. Ele é o nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Podemos superar as tentações também sem falhar na nossa confissão, como ele também fez. Os sofrimentos são grandes. Muitas vezes os nossos sofrimentos parecem até superiores àquilo que podemos suportar. Mas nenhum deles deve abalar nossa confissão, pois aquele que entrou no santuário por nós, aquele a quem Deus nomeou, suportou tantos e muito mais sofrimentos do que qualquer um de nós, e ele nunca pecou. O segundo apelo, e o último que o escritor faz, é esse do versículo 16. Não só para que a gente mantenha firme a nossa confissão, já que a gente tem esse grande sumo sacerdote, mas que na companhia dele a gente se achegue com confiança junto ao trono da graça de Deus. Eu não posso garantir que nessa vida você vai ser poupado de dificuldades. Não posso. Não tenho como garantir que cada um de nós não vai passar por dificuldades. Mas a Bíblia garante que com Jesus você pode ir pessoalmente a Deus falar sobre as suas dificuldades, sobre os seus sofrimentos. Você pode ir à presença do Pai, junto com Jesus, pedir ajuda. Jesus intercede por quê? Porque ele experimentou no corpo dele as experiências humanas. Então que os nossos sofrimentos, assim como os de Jesus, que o texto diz para nós que ele foi aperfeiçoado e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, então que o nosso sofrimento também seja um caminho para a gente obedecer mais. Que o sofrimento nosso não seja um caminho para desobedecer ou para abandonar a confissão, mas que o meu e o seu sofrimento, que são reais e que nos machucam, mas que também seja um processo de amadurecimento, como foi para Jesus. Que seja o processo do aperfeiçoamento, como foi para Jesus. Para buscarmos a Deus com mais intensidade, para não falhar, para não desistir. A sua dor, a sua angústia, Jesus sabe o que é. Ninguém contou para ele. Ninguém contou para Jesus o que você passa. Ele sabe o que é. Ele sentiu na própria pele. Então, quando ele intercede por nós junto ao Pai, ele sabe do que fala. Ele experimentou em si as duas naturezas, a divina de quem habita no santuário e a humana de quem conhece dor e pode se compadecer de nós. A infalibilidade de Jesus, ou seja, o fato de Jesus não falhar e não pecar, nos permite chegar com Ele com toda a confiança até a habitação de Deus. Ao entrar com Jesus, você não se depara mais com uma arca de ouro, mas com o próprio Deus sentado no trono, cheio de misericórdia e graça
para nos ajudar no tempo de necessidade, não só uma vez por ano, como seria permitido aos descendentes de Arão. Com Jesus você entra na presença do Pai sempre que você quiser, sempre que você precisar. De mãos dadas com Jesus, vá até a presença de Deus. Revista-se da sua graça. Estamos certos de que esse benefício que só Jesus pode conceder vai fortalecer a nossa confissão de fé e esperança na caminhada com o nosso Salvador. Em Jesus nós temos um sumo sacerdote superior. Você não depende de homens para se relacionar com Deus, nem de homens que vão falhar, porque todos nós vamos. Mas a pessoa que faz o nosso relacionamento com Deus existir, ser verdadeiro, permanente, acessível, possível, é Jesus. Que você faça uso disso. Que você acesse o trono da graça de Deus para falar a Deus sobre as suas dores, para saber que Jesus sabe se compadecer de nós porque Ele sofreu o que nós sofremos, e para saber que nessa presença do Pai nós encontramos forças para nunca voltar atrás na nossa confissão. Não dá para voltar atrás. Dizer não para Jesus, nós vamos depender de quem? Se Jesus não for grande e poderoso o suficiente para abrir as portas do céu para nós, quem é que vai abrir? Então pegue na mão dele e siga firme em frente. Deus te abençoe. Amém.